Bom, pessoal, aqui a gente está observando uma tomografia computadorizada do abdômen, né? Aqui nós temos o corte axial sem contraste. Sem contraste porque a gente não consegue observar, né? Aqui a nossa artéria aorta abdominal sem contraste, a região hepática totalmente sem contraste, cava também sem contraste, região do pâncreas, né? Sem contraste, parte superior aqui do rim direito também sem contraste, e região esplênica aqui, a região do baço também sem contraste. Então, né, pontos que demonstram para mim que nós não temos aplicação de meio de contraste, mas o objetivo desse exame, né, é avaliar aí uma causa muito importante, né? Pacientes que têm aí, né, um aumento significativo da região da vesícula biliar. Geralmente, nessa imagem que a gente está observando na tomografia, a gente, para pacientes que têm ali uma alteração de exame de bilirrubina e quando existe ali, né, o pedido para realização de uma tomografia, né, uma suspeita de uma coledocolitíase, né, uma suspeita de pedra na região da vesícula, né, dos ductos biliares ou vesícula biliar, nesse corte a gente vai estar avaliando essa região que tem uma menor densidade na altura da região hepática. Essa região, até de verdinho eu coloquei aqui, né? Essa região aqui é a vesícula biliar. Então, eu tenho aqui a vesícula biliar, o seu tamanho, conforme está observando aqui na imagem, é o tamanho normal da vesícula biliar. É muito importante que nos exames de tomografia computadorizada, a gente não consegue ver o cálculo da vesícula biliar, mas a gente consegue ver e entender, na verdade, se existe ali a presença de cálculo ou não, é pelo tamanho da vesícula biliar. Então, geralmente, eu tenho uma vesícula maior, né, uma vesícula mais estendida, uma vesícula mais dilatada. Então, o aumento dessa região da vesícula biliar, por exemplo, né, nos coloca numa condição, né, de que esse paciente ele possa ter aí, por exemplo, né, uma litíase nessas regiões do ducto, né? Ou seja, cálculo da região do ducto. E nós temos o ducto mais importante que passa ali, que é o colédoco, né? Então, geralmente, né, uma coledocolitíase, tá? Então, primeira coisa que nós vamos avaliar, né, muito importante, é se essa região da vesícula biliar, né, esse contorno que nós estamos vendo aqui, que está particularmente no seu tamanho normal, se ela tiver um tamanho maior, se ela tiver mais dilatadinha. Isso demonstra que está tendo o quê? Um acúmulo daquilo que é mais importante, que é o papel da vesícula biliar, que é o armazenamento de bile. Então, nós vamos ter o acúmulo de bile nessa região. Com isso, vai ter a dilatação de bile e, consequentemente, isso envolve também outros sintomas, né? Então, geralmente, né, um paciente que chega no pronto-socorro, né, sentindo, né, um mal-estar, é muito importante avaliarmos bem, porque esses pacientes, né, são pacientes que muitas vezes a gente consegue observar que a vesícula, ela não vai liberar o seu fluido, né, que é a sua bile, né, para realizar ali e auxiliar ali né, auxiliar ali em todo o processo, né, de digestão, tá? Então, geralmente o paciente ele chega com febre, chega com dor, né? Então isso aí pode levar, né, vários outros problemas, porque nós temos ali o colédoco que ele conecta direto, né? Ele tem o colédoco, ele conecta diretamente também com outro ducto, que é o ducto pancreático, onde a gente tem aqui o pâncreas, né? Onde esse cálculo, na verdade, ele pode, se ele não for, né, pro, se ele não for, né, para o duodeno, ele pode ir para o ducto pancreático e causar aí uma pancreatite, porque a gente sabe que o pâncreas ele tem uma função muito importante no sistema gastrointestinal, assim como ele é importante também no sistema endócrino, né? Porque ele produz as enzimas fundamentais para auxílio, né, nessa digestão. Então, a partir do momento que eu tenho um cálculo que obstrui esse ducto pancreático, pode causar ali um aumento nessa região que vocês estão vendo aqui, que é o pâncreas, né? Então, ou seja, esse pâncreas ele vai ficar mais dilatado, né? Eu vou ter aqui essa vesícula mais dilatada, então uma dilatação de vesícula, vou ter uma dilatação de pâncreas, né? E
a partir do momento que eu tenho uma dilatação de pâncreas e de vesícula biliar, né, consequentemente, isso pode ser causado por uma simples litíase, um simples cálculo pode causar isso aí, e muitas vezes, quando essa evolução ela sai da vesícula biliar e vai para o pâncreas e causa uma pancreatite, a gente tem aí, né, um estado de saúde mais grave, né, do paciente. Então, a tomografia ela é importante para isso. É importante que vocês façam um bom exame, né? Realize uma boa reconstrução. Essas imagens elas são importantes tanto no axial quanto também no coronal para avaliação dessas duas estruturas, tá? Geralmente isso é uma condição que na maioria dos pacientes eles sempre serão atendidos em UPAs, né? É, em atendimentos, né, em hospitais regionais, hospitais que não têm tomografia computadorizada, mas quando houver o encaminhamento de um médico, né, para a realização desse exame, que vocês façam ele com qualidade para a demonstração dessas duas estruturas, vesícula biliar e pâncreas, quando eu tenho esse perfil de paciente, tá? Para avaliação de cálculo em vesícula biliar. Eu não vejo o cálculo, retorno a falar, mas eu avalio pelo tamanho e dimensão da vesícula e também do pâncreas, tá? Aqui nessa imagem eu consigo ver o pâncreas, né? No seu tamanho normal, e eu também vejo a vesícula no seu tamanho normal, tá? Então, geralmente, essa vesícula biliar, quando ela tem a presença de um cálculo, ela pode, e com certeza ela estará maior, ou o pâncreas também estará maior, causado aí pelo cálculo que vai obstruir ou o ducto pancreático, quando ele penetra para o ducto pancreático, ou a região do colédoco, né, aonde, né, nós temos aí o principal canal que liga diretamente na região do duodeno. Aqui, né, a gente consegue ver o duodeno, né, o que conecta no duodeno, aonde esse cálculo, né, obstruindo aí, em consequência disso aí, vai causar o quê? Vai causar uma dilatação na vesícula biliar. Por quê? O fígado que nós estamos vendo aqui vai produzir essa bile, vai mandar essa bile para a vesícula apenas armazenar a bile, mas quando o alimento ele passar pelo duodeno, né, a vesícula vai, né, vai lançar essa bile, né, para auxiliar ali em todo o processo de digestão, principalmente alimentos ricos em gordura, por exemplo, né, para poder fazer essa quebra. Fazendo essa quebra, né, vai auxiliar o sistema gastrointestinal em fazer todo o processo de digestão. E aqui o pâncreas, né, aonde manda as enzimas também para o duodeno para auxiliar nessa, né, auxiliar, né, nesse processo metabólico. Se esse cálculo obstruir a vesícula, o paciente vai ter, né, alteração na vesícula, vai ter um aumento, um inchaço da vesícula. Se esse cálculo obstrui o pâncreas, consequentemente pode causar aí um pancreatite, ok? Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima aula.